Hello, minha gente! Que saudade de gravar vídeo para vocês! Bem-vindos ao nosso canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, já deixa seu like, já deixa seu subscription. Se não é sua primeira vez, bem-vinda de volta, bem-vindo de volta. E, gente, hoje eu vou contar sobre o que está acontecendo, uma notícia que tivemos. E, bom, sem mais delongas, meu filho está fazendo fono. Meu filho está fazendo forno. Eu achei que eu nunca ia falar isso, assim, não achei que tinha um grande problema, mas pelo jeito tinha. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que a gente chegou na conclusão de que ele precisava de uma fono, como é que tá sendo esse tratamento e o que eu tô fazendo aqui em casa também para tentar ajudá-lo. Lembrando que ele tem 3 anos e meio, então ele ainda não escreve, né? Mas se a gente pensar que a aquisição da fala também depois vai ajudar em todo o processo de linguagem, isso pode depois gerar atrasos na alfabetização e tudo mais. Então senta aí, vou contar para vocês o que está acontecendo, como é que é o nosso caso e vamos lá. No final do ano passado eu tive reunião na escola do meu filho e eu expressei uma preocupação com relação a algumas trocas na fala que ele ainda estava fazendo. Meu filho, por exemplo, ele fala, ao invés de casa com C, ele falava tasa com T. Então, ao invés de falar foguete, também foguete, ele falava fodete com o som do D ao invés do G. Eram as principais trocas que ele fazia. E isso já se carregando aí desde os... Então já fazia um tempo, assim, meio que desde que ele começou a falar, ele falou assim. E a gente achou que era algo que fosse se corrigir automaticamente, assim, com o tempo, com ele ganhando mais autonomia, ele aprendendo um pouco melhor. Bom, final do semestre passado eu questionei, eu falei, gente, tá tudo ok com isso? E aí eles falaram, olha... crianças da idade dele muitas vezes já corrigiram essas trocas, ele ainda não, mas tudo bem, a gente pode esperar um pouco mais, vamos ver se ele não resolve isso por conta própria, vamos esperar um pouco, por enquanto não é um sinal de alarme, né? Não tem red flags. E eu falei, tá bom, confiei, acreditei e aquilo, por mim, foi ok. No meio não, passando um pouco depois da metade do primeiro semestre agora, uma professora dele me mandou uma mensagem, né, pedindo uma reunião, e aí nessa reunião ela falou assim, Érica, acho que a gente precisa levar ele na fono, porque a gente precisa corrigir essas trocas. E aí o meu questionamento foi o quê? Vocês mães, vocês imaginam o que eu posso ter falado? Quis entender, sim. Eu falei assim, ó, eu levantei esse ponto lá atrás. O que mudou? O que mudou nas palavras dela foi que, né? Isso parece que está atrapalhando um pouco a aquisição de novos vocabulários da parte dele. E a aquisição de vocabulário é extremamente importante para todo esse processo de linguagem, de alfabetização a posteriori, etc. Ela falou, eu vejo que ele quer se comunicar, mas ele às vezes não tem o vocabulário e isso pode sim ser porque ele está tendo uma dificuldade de aquisição do vocabulário por conta das trocas que ele faz. Então a gente precisa primeiro entender se também não tem nenhuma questão auditiva, e aí imagina a mãe nessa reunião ouvindo que o filho pode ter algum problema auditivo, tipo, foi um pouco estressante, assim, por mais que fono não parece nada absurdo, eu fiquei um pouco preocupada, assim, eu admito, eu fiquei meio, e agora, né? Então, a gente precisa eliminar a possibilidade de ter algo auditivo e aí então corrigir a parte mecânica, se é isso que está impedindo ele de produzir os sons da forma correta. Nada parecia muito tranquilo. Eu fiquei um pouco preocupada, não sabia quanto tempo
ia demorar para corrigir isso com uma fono, se a gente ia ter outros problemas, se era realmente só a fono. Então a gente passou uma avaliação. Eu falei, na verdade, antes de eu escolher a fono, eu falei com 3 fonos. Eu marquei reunião com elas, tipo assim, ó, eu quero contar o caso do meu filho e meio que te conhecer, assim. Aí você vai me falar também o que você acha. Não queria um diagnóstico naquela primeira conversa, mas eu queria já entender um pouco da pessoa, qual que é a abordagem dela. E bom, escolhi uma fono muito querida, maravilhosa, Fernanda. Se quiser, eu deixo o link aqui da clínica, do WhatsApp deles. Chama Clínica Única, fica aqui em São Paulo, no Itaim. Perdão. E agora ele está fazendo fono. E aí ele passou por algumas avaliações. Graças a Deus, qualquer coisa auditiva foi descartada. E aí, qual foi o diagnóstico? Só do Noah ter feito as avaliações, onde a fono entende se ele consegue controlar o movimento, a parte mecânica, se tem uma coisa auditiva, se não tem, tal, e ela forçar ele a produzir o som correto dos fonemas, ele já pegou, ele já sacou. Então, assim, isso só de tipo do período da avaliação. Ele ainda nem estava fazendo a fono de fato, assim. Então, só disso ele já começou a melhorar. Mas o que a gente identificou fazendo as análises e os questionários e tudo, toda a avaliação dela, a minha, enfim, que ele precisa melhorar também o tempo entre ele pensar na palavra e ele conseguir manifestar essa palavra, né, mecanicamente, essa palavra sair da boca dele. O cérebro dele pensa muito mais rápido do que esse caminho cérebro, sei lá, músculo, né? E isso ficou muito evidente. Então, assim, eu comecei a enxergar as falhas dele, onde ele estava tendo dificuldade. Isso ficou muito evidente. Por quê? O que acontecia algumas vezes, e não era mais para acontecer devido à idade dele, ele quer falar aonde vamos, e aí ele fala assim, por exemplo, quando vamos? Ele troca às vezes as palavras. Mas isso será que não é dislexia? Né? Eu pensei nisso, eu falei, o meu filho é disléxico igual a mim. Não que eu seja, assim, disléxica de fato, mas é engraçado porque eu tenho o mesmo problema. Então a gente pode até rir com a fono. Eu falei, mas esse negócio é genético, porque eu tenho muito problema de trocar as palavras, abre e fecha, puxa e empurra, bom dia, boa tarde, boa noite, come quando. Eu mesma me confundo, mas eu achei que já era da idade, do pós-parto, das gravidezes, dos negócios, mas mentira, porque eu sempre fui assim. Meu marido falou, desde que eu te conheço, você faz essas trocas. Então meu filho faz a mesma coisa. Assim, em algumas ocasiões eu vejo que ele quer falar uma frase e ele fala outra, e aí ele fica muito bravo. Porque é óbvio, na cabeça dele ele tá querendo falar sei lá, a sandália, e aí ele falou o chinelo, por exemplo, e são coisas diferentes, a sandália e o chinelo. Ele tem uma sandália e ele tem um chinelo. E aí quando ele fala o chinelo, eu vou dar para ele o chinelo. E aí às vezes ele ficava bravo, porque ele queria dizer a sandália. Então até a gente entender o que ele realmente queria falar era um problema. E aí a fono me falou uma coisa, que eu sou culpada. E talvez você está fazendo isso na sua casa também. E eu quero passar esse conhecimento para você. Ela falou o seguinte: a gente às vezes tem muita pressa de falar as coisas por eles. E ela falou, eles precisam aprender a falar sozinho, não completa a frase deles. Não queira dar dicas, assim, por exemplo. E eu fazia muito isso, gente. Aí eu fiquei me sentindo uma merda, né? Porque eu fiquei pensando, cara, eu realmente faço isso, eu caguei o menino. Eu estraguei ele, coitado. Era pra estar tudo bem e eu não deixei. Então, bom, algumas coisas eu fazia. De cortar eu vejo que ele tá processando a informação e eu
puta, eu dou a resposta antes, eu falo antes dele completar a frase, eu falo a palavra antes dele terminar, só cachorro, sabe assim? E a gente faz meio sem querer, ou tipo, ai, eu quero... Aí você já fala, o biscoito, a bolacha, o danoninho, sei lá, o leite, enfim, acho que eu não dava tempo para ele falar, ainda mais ele sendo o primeiro filho, eu era bem afobadinha, né, com ele. Eu já melhorei, mas eu fui culpada disso, com toda certeza absoluta. E ela falou isso, ela falou, Érica, espera ele terminar as frases, tenha paciência, meu, se segura, fecha a boca, morde a boca, e tipo, espera quanto tempo for, aí pergunta se ele precisa de ajuda. O que acontecia muitas vezes também, depois que ela começou a me dar algumas brincadeiras para eu melhorar esse processo com ele, algumas das dicas que ela me deu. Ah, sei lá, estamos brincando de bola, vamos então... Gente, tô me mexendo aqui porque... Ai, tô desconfortável. Ela fala assim, então vamos então, enquanto joga bola, falar nomes dos animais, sei lá. Vamos falar todos os animais que a gente conhece. E aí eu começava a brincar com ele. E aí chega uma hora que ele não sabe mais. E ele precisa conseguir acessar esse vocabulário que está em algum lugar da cabeça dele. E aí eu, ao invés de eu deixar o menino pensar, eu começava, aquele que tem no mar... Aquele que tem no mar que come os peixinhos, tipo, sei lá, entendeu? Eu começava a querer dar dica. Aquele que tem no mar que tem um monte de tentáculo. Isso não ajuda. Não ajuda. Deixa ele pensar por ele próprio, porque ele precisa aprender a organizar as informações na cabecinha dele, na caixinha correta das palavras, para ele poder acessar com mais facilidade. E aí quando a gente faz esse jogo de bate-bola, que não necessariamente precisa ser com uma bola, pode ser fazendo qualquer coisa, e é mais fácil se a gente faz em movimento, né? E aí eu tô brincando disso com ele, seja com animais, cores, nomes de pessoas da família, nomes dos amigos da escola, sei lá, lugares que ele vai, lugares que ele já foi, nomes de brinquedos que ele gosta, qualquer coisa, peças de roupa, sério, tem muita coisa que dá pra brincar. E aí eu tô fazendo isso com ele e eu tenho que deixar ele, tipo, às vezes não saber uma palavra e eu não posso ficar dando dica. Aí o que eu faço aí eu defino uma categoria, sabe? Então, ao invés de falar de animais, que é algo muito genérico, daí eu falo assim, tá bom, então agora vamos falar de animais que tem no zoológico. Ou agora vamos falar de animais que tem na fazenda, porque daí eu acho que, enfim, sei lá, tô nichando, ficar um pouquinho mais fácil dele compreender. Pausa pro café enquanto passa o avião. E eu tô de luz acesa, gente, porque já são 5 da tarde, é o tempo que eu achei, vocês não me julguem, tá? Não é luz natural. E aí vou me apoiar aqui nesse maravilhoso pug de phone. Gente. E aí, bom, eu queria dizer que todo esse processo de fono tá sendo muito mais suave do que eu achei que ia ser. Eu acho que a gente deu sorte também. Me arrependi um pouco de não ter começado antes, sabe? Porque eu perguntei pra fono, eu falei, mas se ele já apresentava isso antes, ele ia corrigir sozinho? E ela falou, muito provavelmente não, pela idade que ele já estava. Então, no final do ano passado, ele já estava com 3. Ela falou, possivelmente ele ia ter muita dificuldade de corrigir isso sozinho e ia carregar para sempre. Então, assim, eu já podia ter levado ele na fono desde o começo do ano. Eu não precisava ter esperado até junho, que foi, né, a segunda chamada ali da professora. E aí me abriu muitos olhos, assim, porque eu acho que às vezes a gente meio que deixa passar as coisas achando que ou que é bonitinho ou que vai se corrigir sozinho, e muitas vezes não. Então eu acho que isso, assim como várias outras coisas na vida da criança, tipo desde a época que é bebê, a história do torcicolo congênito, não engatinhava direito, tipo, cara, vai atrás, porque é pra engatinhar direito, entendeu? É pra passar por todas as fases, a mesma coisa. Agora eu tô passando nessa fase da linguagem, da evolução da linguagem dele. E o mais legal de tudo isso? Gente, faz mais de um mês, e é pouco tempo, gente, um mês,
São 4, 5 sessões que ele fez. É pouca coisa, pouquíssima coisa. Sendo que dessas 5 sessões, 2 ou 3 foram avaliação. Então não foi nem a sessão, né? Porque depois eu fico com um monte de lição de casa aqui para fazer com ele. Vai, elástico, lição do elástico, ficar falando com... fala caca, cocu, cacá, quequé, o que mais? Sei lá, gagá, guegué, eu tenho que ficar falando todas as sílabas lá para ele repetir, enfim. Então eu tenho essa lição de casa, ele vai uma vez só na semana na fono e eu fico com a lição de casa no resto da semana, porque a gente já não tem muita coisa para colocar na nossa agenda. Que legal, né? Mais uma coisa para você ticar, assim, tipo, escovar os dentes, trocou de roupa, tomou banho, fez a fono, entendeu? Cada vez mais coisa na lista. Isso porque ele não tem lição de casa ainda. Senão ia ser escovar o dente, jantar, banho, fono, lição de casa, lição da segunda língua, treino do instrumento musical, entendeu? Vou chegar nessa fase, mas Deus é muito maravilhoso, que a gente vai acumulando as coisas aos poucos, né? Começa com um pouquinho e aí cada ano a gente agrega alguma coisa nesta maravilhosa lista. Mas brincadeiras à parte, tem algo muito legal tem acontecido com todo esse processo dele ir na fono. Ele tem desenvolvido muito mais interesse nos fonemas, nas letras, nas palavras. E eu realmente acho, assim, eu concordo 1000% com a avaliação que a escola fez. Possivelmente isso estava realmente, assim, impedindo ele de aumentar o vocabulário dele, de aumentar a capacidade dele compreender melhor os fonemas e os sons, para que depois ele possa... compreender melhor as letras, a junção desses fonemas, né? Cada letra é um fonema, um som, para daí montar nas palavras e eventualmente algum dia começar a ler e depois começar a escrever. E a gente sabe que esse processo está todo conectado, né? A Maria Montessori já conta para nós que o aprendizado da escrita ou da leitura, ele é um quebra-cabeça. Ela não usa essas palavras, tá, gente? Eu tô aqui, como é que fala? Rephrasing, né? Refraseando, mas assim, é uma conjunção de várias coisas, várias habilidades, vários skills que a criança vai construindo e aí ela vai ganhando corpo, assim, músculo naquilo lá, para daí depois ela poder juntar tudo que ela aprendeu, a forma de segurar o lápis, que ela trabalhou com pinça, as letras de lixa que a gente faz no Montessori, com o som que ela ouviu, com a brincadeira do som, né? Então, outra coisa que eu fazia errado, só acho que é a última coisa que eu vou falar, que esse vídeo tá longo já, e eu aqui falando da fono e achando demais. Outra coisa que eu aprendi é que não adianta eu falar para a criança e eu achando que estava arrasando fazendo o jogo do vamos falar alguma coisa que começa com B. Tipo, a criança não sabe nem o que é o B. O que é o B? O B é o nome da letra, mas o B não é o som. Então aí que tá, gente, outra dica para vocês. Precisa trabalhar no som e não no nome da letra, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Por mais que sejam relacionadas na cabecinha da criança, não consegue fazer essa... É muita conexão para fazer. Então, você tem que falar, por exemplo de uma brincadeira, tá? Senta no quarto, aqui é onde eu tô, e aí... vai falar o que tem no quarto. Tem uma cômoda, tem uma bola, tem um berço, tem uma poltrona, tem uma cama, tem uma parede de escalada e tem um armário, por exemplo. Aí a gente vai falar assim, então agora vamos fala uma coisa que está aqui no quarto que começa com B. Gente, não é que começa com B, é que começa com B, que é o som do B, né? Então, o que tem que começa com B? É o berço, é a bola, né? Porque... E aí, de novo, é que daí eu também tô juntando todas as coisas que a Fono falou, com o curso que eu faço do Montessori, com tudo que eu tô aprendendo
de pedagogia, de esse monte de coisa, e não sou pedagoga, então eu tô tentando usar todas as ferramentas que eu tenho neste momento para dar um arcabouço para ele, para ajudar ele da melhor forma. E eu realmente vi mudança nele, sabe? Eu vi que mudou o interesse dele agora que ele começou a compreender melhor os sons, então acho que faltou de fato um trabalho ali nos sons, e eu acho que isso estava impedindo ele de evoluir. Várias crianças da sala dele com a idade dele já escrevem. Ele não apresentava nenhum interesse pelas letras, agora ele já está assim, apresentando interesse no tracejado, está intensificando o conhecimento dele dos sons, está sendo muito interessante, mas ele, assim, estamos evoluindo, nossa fono ainda vai durar meses, porque corrigir uma coisa atrapalha a outra, né? Tipo, sei lá, ele começou a corrigir o casa, ele começou a falar certinho, mas aí ele começou a errar outra coisa, sei lá, não sei o que, mas começou a errar alguma outra coisa, então a gente está ainda trabalhando nisso, ele ainda não está de alta, mas eu queria trazer para vocês que essa tem sido nossa experiência até agora. Não tenham medo, melhor coisa que a gente faz na vida é procurar profissionais capacitados, que conseguem ajudar a gente, que conseguem ajudar a sua criança. Tenham fé que as coisas vão se resolver, que dá para resolver, né? Não aceitem uma situação só porque ela está acontecendo agora, dá para ser melhor, sempre dá para ser melhor, né, gente? As crianças também, né? E é essa mensagem que eu queria passar para vocês. Se alguém já passou por isso, se alguém também tá com um filho na fono agora, me conta aí o caso de vocês, eu quero conversar com vocês. E aí depois, a hora que ele finalizar a fono dele, a gente não sabe quanto tempo vai durar, aparentemente serão alguns meses. Eu volto aqui para dar uma atualização, inclusive para contar como é que tá essa evolução dele também, se de fato agora o negócio deslancha. Vamos ver se deslancha. Pessoal, até a próxima. Um grande beijo no coração de vocês.